coisa melhor do que assistir a um bom filme em casa? Mas às vezes escolher um entre milhares de filmes na locadora acaba sendo uma tarefa ingrata. Para te ajudar na busca, o crítico de cinema Luciano Ramos lançou o guia Os Melhores Filmes Novos, 290 filmes comentados e analisados pela editora Contexto. E o Zoom conversou com Luciano Ramos sobre o livro. No livro, Luciano utilizou alguns critérios para selecionar os 290 filmes de uma lista com mais de 2.000 títulos lançados entre 2005 e 2009. É um critério absolutamente pessoal. Na verdade, eu dividi os filmes em alguns aspectos, 5 aspectos básicos, né? Elenco, roteiro, produção, direção e história, tema. E aí eu atribuí notas pessoalmente. E aqueles que tinham um número mínimo, eles então entraram para essa lista. Mas, na verdade, é um exercício de crítica que eu faço há muitos anos. Então, há pouco tempo eu estava trabalhando na Rádio Cultura e esse material, na verdade, veio dos meus boletins diários na Rádio Cultura. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, para lembrar, Titanic, não, um filme é outro que eu vou citar, chama-se Foi Apenas um Sonho, que quase que deu Oscar para os dois. Mas, na verdade, o filme era um pouco sério demais, era uma tragédia dirigida pelo Sam Mendes. Uma história trágica mesmo, mas muito bem interpretada. Um exemplo de filme em que a atuação dos intérpretes valoriza extremamente tudo, até o trabalho do diretor. Agora, também não posso deixar de falar dos europeus, né? O cinema europeu, por exemplo, hoje em dia tem um ator fantástico, que é um francês, Mathieu Amalric, que esse é uma grande revelação. Comment vas-tu? Ou est-ce que c'est une question idiote? E-S-A-R-I-N-T-U-L-O. E-S-A-R-I-N-T-U-U. Oui, c'est une question idiote. No Escafandro e a Borboleta, o Mathieu Amalric interpreta um editor de revista, editor da revista Elle, inclusive um caso verdadeiro, que sofre um derrame e fica paralisado e só consegue mexer uma pálpebra. Então você imagina um ator que tem que interpretar um filme de longa-metragem sobre ele, sobre o personagem, o principal personagem, ele só pode interpretar com a pálpebra. Quer dizer, o cara é craque, né? He began it the same way he always did. When others' minds would... Hello, someone there? Olha, um roteiro que eu acho muito interessante, mais estranho que a ficção, escrito por Zach Helm e dirigido por Mark Foster. É um filme que tem uma estrutura muito rica e até meio que de brincadeira, de metalinguagem em relação ao próprio cinema. É um filme que, o título já diz, é uma coisa de ficção, mas é mais estranho ainda, porque o herói de repente começa a ouvir a voz do narrador da história. Então o narrador da história diz, e ele está chegando no seu trabalho, ele ouve alguém está dizendo. Então ele se vê como um personagem dentro de um filme, né? Como um ator interpretando um outro personagem. I'm not as old as I look. I thought so. You don't seem like an old person. Like my grandma. I'm not. Benjamin Button, o estranho caso de Benjamin Button, por exemplo, é um caso onde a produção também é perfeita porque ela se adapta, é muito complicada. Você vê o ator que nasce velho, o personagem nasce velho, depois vai ficando novo, e depois ele viaja no mesmo filme, ele atravessa 70 anos de história, portanto 70 anos de história da arte, 70 anos da história da moda, enfim. Mas nesse filme a produção se encaixa e valoriza os outros elementos, que é a dramaticidade, o trabalho dos atores. Hey, I've also got money. Well, how much? Don't know, £8,000. Well, how am I going to help you? Terry, I'm just a two-bit player myself who plays a big shot in borrowed cars. Ele começou fazendo comédias, né? Comédias inteligentes, claro. Mas com o tempo ele foi se refinando, se mostrando um diretor excepcional, Woody Allen. E esse livro tem pelo menos 3 ou 4 filmes dele que ele mostra a sua versatilidade. Este é aquele artesão e ao mesmo tempo artista genial que consegue articular todos os elementos da criação de um filme para atingir e obter sempre o melhor resultado. Outro que eu gosto muito, evidentemente, que está aí, o Martin Scorsese,
com Os Infiltrados, por exemplo, onde ele pega Jack Nicholson e tira o melhor do Jack Nicholson, como se ele já não fosse da elite, né, dos atores, e coloca Leonardo DiCaprio junto com Mark Wahlberg, Jack Nicholson, e consegue uma homogeneidade fantástica numa história sensacional. Seu 02, o senhor está vendo aquele bote ali? Sim, senhor. O senhor está vendo aquele bote ali? Vamos aproveitar que o senhor está com o coturno desamarrado, o senhor vai dizer que pá e vai me trazer aquele bote até a margem. Sim, senhor. O senhor acha que o senhor consegue fazer isso, seu 02? Sim, senhor. Quando você analisa os filmes brasileiros, precisa levar em consideração alguns aspectos diferenciais. Por exemplo, filmes como Tropa de Elite, ou mesmo Meu Nome é Johnny, não seriam não teriam nada de especial se fossem americanos ou se fossem franceses, porque o que os caracteriza como estrutura é apenas uma estrutura policial, de filme policial, como tem milhares pela TV, né? Enfim. Mas o que os caracteriza, em termos diferenciais, é que ele fala da realidade brasileira. É por isso que eles, então, bateram fundo e o público foi lá e prestigiou, porque tinham a ver com a problemática da violência urbana que nós estamos vivendo aqui. Tu deixa a parada comigo. A gente marca aqui, no mesmo lugar, daqui a 3 dias. Eu acredito que o livro tem alguns diferenciais importantes. Primeiro, quando eu digo melhores filmes, não são os melhores filmes da história do cinema. São os melhores filmes, no meu entender, que foram lançados no mercado comercial, no mercado exibidor aqui de São Paulo, nos últimos 5 anos. A maior parte dos filmes tem sempre uma página. E eles estão divididos em capítulos, e cada capítulo corresponde a um gênero. O que eu acho que realmente é novo, em termos de mercado editorial, é a questão da atualização online. Se você comprar agora o livro, você recebe uma senha e você acessa o hot site do livro, que tem já os melhores filmes já selecionados, que foram lançados desde o fechamento do livro até agora. Você tem uns 30 títulos que foram lançados desde de março até junho de 2009. Os melhores filmes novos, 290 filmes comentados e analisados, já está disponível nas livrarias de todo o país.